aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da mais nova mega saga Marvel que chega ao Brasil. Será que vai ser uma saga realmente de destaque, diferente inclusive das mais recentes sagas Marvel, ou mesmo, né, da concorrente DC Comics com Crise Sombria, que teve resenha aqui no canal Central HQs e que particularmente eu achei qualquer coisa? Será que esta publicação, Juízo Final, vai trazer algo de bastante qualidade, que os leitores daqui a algum tempo ainda vão lembrar da publicação? Assista essa resenha para saber mais detalhes desta nova saga Marvel. Eu tenho em mãos aqui a primeira edição de Juízo Final, que vai envolver os grupos Vingadores, X-Men e Eternos. É um material que conta com uma publicação encadernada, saga que vai ser concluída em apenas 3 volumes, contendo capa cartonada, o papel é o couché de boa gramatura, são 96 páginas coloridas, ao preço de R$ 29,90. Dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Bom, primeiramente, a capa da edição eu achei muito poluída, as cores também não achei tão interessantes. Nós vamos ter as seguintes histórias compiladas dentro desse volume: Free Comic Book Day X-Men Avengers, o AXE Eve of Judgment e AXE Judgment Day, edições 1 e 2, que são basicamente as duas primeiras edições dessa saga. As outras são especiais, uma espécie de prelúdio. Bom, eventualmente você vai me perguntar: Fernando, o que eu preciso ter lido para compreender a saga Juízo Final? Galera, seria interessante vocês lerem as publicações dos Eternos. Foram lançados 3 volumes pela editora Panini Comics, os 3 tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, então eu acho muito pertinente vocês lerem os 3 volumes. Nós temos aqui no primeiro as edições 1 a 6 dos Eternos, no segundo A7 a 12 e no terceiro nós vamos ter aqui vários especiais, tá? Que vão servir como uma espécie de entendimento maior da história. O que me levou a uma certa confusão, inclusive. Eu até criei uma postagem de dúvida, né, pedindo ajuda aos universitários, lá no grupo do Central HQs no Facebook, porque eu simplesmente não me recordava como que o Thanos, né, que se tornou o Eterno Primordial, havia sido deixado de ser esse Eterno Primordial para simplesmente não dar as caras nesse primeiro volume do Juízo Final. O que causou essa confusão foi o seguinte, presta atenção. Esse volume número 3, que traz esses vários especiais, na verdade deveria vir antes desse volume número 2. Porque é justamente nesse volume 2 que o Thanos deixa de ser o Eterno Primordial. Só que nesse 3, ele é tratado como o Eterno Primordial, apresentando o seu tio-avô Uranus, a relação dele com o Druig, né, que é aquele conselheiro que fica puxando o saco dele. Então isso acabou dando uma confusão na minha cabeça, porque eu não lembrava que ele tinha sido destituído desse posto de Eterno Primordial. E se você vai ver aqui a data de publicação lá nos Estados Unidos, essas histórias especiais aqui, elas foram lançadas em 2021, enquanto as do volume 2 é em 2022. Então o correto era que o volume 3 na verdade fosse o 2 e o 2 fosse o 3, porque aí sim a gente teria uma ligação muito direta em relação ao início dessa fase. E como eu já falei nas resenhas que eu fiz de cada um desses volumes dos Eternos, eu tenho como a melhor publicação Marvel da atualidade. O Kieron Gillen fez um trabalho realmente muito bom, desenvolveu os personagens, trabalhou com uma caracterização respeitosa e interessante em relação ao Thanos. Tem a arte também do Esad Ribic e de outros artistas que complementam, né, as histórias, que fazem um trabalho realmente de alto nível. Então nós temos um trabalho do Kieron Gillen que se aprofunda nos meandros ali dos Eternos, em questões pessoais, no próprio conceito da criação, né, dessa raça, o lance com os deviantes, o excesso deviante, o Thanos com o seu tio-avô, tudo realmente é muito bem feito e numa escrita que vai trazer um caráter mais maduro para a obra. Eu até comparei essa fase dos Eternos, do Kieron Gillen, com os Inumanos, do Paul Jenkins com o Jay Lee.
Aquela minissérie vencedora do Prêmio Eisner que foi lançado pela editora Panini em volume único. Eu acho um trabalho sensacional. Considero inclusive um grande clássico Marvel, porque o Paul Jenkins também faz um trabalho detalhado em relação à sociedade inumana, entra nos meandros políticos, a questão social envolvendo, né, os inumanos e as raças que eles consideram inferiores, que inclusive quando recebem lá as fontes terrígenas são abandonados e assim por diante. É um trabalho realmente incrível. Então a pegada do Kieron Gillen dentro da Mensal dos Eternos, que estão saindo dentro desses volumes da Panini, é justamente nessa vibe. E aí nós chegamos numa publicação, pelo menos a saga principal, que é escrita pelo Kieron Gillen, e tudo muda. Parece que o leitor mais atual, mais convencional, aquele que lê X-Men, Vingadores, Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha e assim por diante, ele não está capacitado para curtir uma história mais bem elaborada, mais detalhada, que traga complexidades, assim como a série mensal dos Eternos. E aí o Kieron Gillen tem que fazer algo mais pop, mais acessível, mais divertido, seguindo o mais do mesmo. Este é o grande problema. Você tem uma clara modificação na forma de contar a história feita pelo Kieron Gillen, se nós compararmos com a Mensal dos Eternos que ele estava escrevendo. E isso, obviamente, compromete e muito a qualidade da história. Basicamente, nessa trama, nós vamos ter o Druig, que se tornou o Eterno Primordial, que acredita que o fato dos mutantes agora se tornarem imortais, né, você precisa ler a fase escrita pelo Jonathan Hickman, onde na ilha de Krakoa eles criaram todo um mecanismo lá, que é representado por 5 mutantes, que é capaz de ressuscitar qualquer mutante já morto, né? As memórias voltam para aquele corpo clone, eles têm tipo um backup e ele volta à vida e assim por diante. Teve o lance também da colonização de Marte, e o Druig ele considera que os mutantes são uma espécie de deviantes. E para os Eternos, eles têm ali no seu próprio DNA como motivação sempre combater o excesso deviante. E o fato dos mutantes se tornarem imortais seria um excesso deviante. Então o Druig está preparando uma guerra contra os mutantes, preparando todo o exército ali dos Eternos. Nem todos, né, os mais famosos como Ikaris, Cersei, estão alinhados com o Druig, mas de qualquer forma nós vamos ter esse embate de Eternos contra mutantes, né, ali representados principalmente pelos X-Men, com a intervenção dos Vingadores, pelo menos aqui no início, pró-mutantes, tá? Eles estão tentando impedir as ações dos Eternos, que estão representados pelo Druig, que é o Eterno Primordial. A arte é boa, tem uma boa qualidade. São artistas que realmente fazem um trabalho muito bom, mas que, como se trata de uma grande saga, você tem muitos personagens, aí você não tem um trabalho bem feito com cada um deles, com exceção de um ou outro que acaba se destacando. Então, realmente, nós temos aqui mais um início de saga, não diria totalmente decepcionante, porque eu já não estava esperando grande coisa, mas que se assemelha, né, a outras sagas recentes da Marvel, ou mesmo Crise Sombria da DC Comics, ou seja, nada realmente relevante ou marcante em relação às grandes sagas Marvel, algo que você vai ler e vai esquecer no outro dia. Tudo bem, ainda faltam mais 2 edições para finalizar essa grande saga, mas eu realmente não tenho essa expectativa. Seja pela mudança de tom, né, em relação ao que o Kieron Gillen via fazendo em relação aos Eternos, a publicação mensal, tem até uma mudança de estrutura narrativa. Ele utilizava muito por influência do Jonathan Hickman aquelas páginas esquemáticas e colocava realmente um tom mais adulto, mais maduro dentro das histórias, algo totalmente diferente do que ele acaba apresentando dentro dessa publicação. E é justamente por isso que eu dou aí uma nota 7,5, entre 7 e 7,5 para juízo final. Não quer dizer que é uma saga ruim, que é uma saga péssima. É o que eu já disse sobre Crise Sombria, mais do mesmo. E quando a gente fala de grandes sagas, a nossa expectativa ali, o sarrafo, acaba subindo. A gente quer algo melhor, algo que realmente
nos surpreenda, que seja marcante. Se for para você ler mais do mesmo, e ainda mais em grandes sagas, você nem vai perder o seu tempo. Pelo menos esta é a minha visão. Mas o que vocês acharam desse início aí de Juízo Final? Ou para quem eventualmente já leu toda a saga, mas por favor sem spoilers, fala aí o que vocês acharam no final das contas desta publicação. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos e fui!